Irmãos, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estava vendo uma pastora em uma rede social falando muito sobre divórcio, e ela dando uma aula sem conhecimento sobre o divórcio. Falando que aquele dito que todo mundo diz, né? Aquele que se separa e casa com outro e comete adultério. Ela está pregando uma ditadura no casamento. Não pode se separar mais. Você tem que ficar apanhando, você tem que ficar sendo maltratada ou maltratado, que existe dos dois lados, porque do contrário você vai para o inferno se você se separar e casar de novo. Lógico, existem regras, mas só que ela utiliza a palavra divórcio, como está em Malaquias capítulo 2, sem entender o contexto, o porquê que Deus falou aquilo e porquê que aquilo está escrito. Sem entender que no hebraico original, a palavra divórcio, de Malaquias, pelo menos, capítulo 2, não é divórcio, é repúdio. E ela embola tudo, ela diz que repúdio e divórcio é a mesma coisa. Não é. Presta atenção para nós entendermos esse tema que é muito polêmico. Divórcio, qual é o significado de divórcio? Eu separei aqui, está dizendo rompendo legal, ou um rompimento legal, não é ilegal, tá? Legal, de vínculo matrimônio. O divórcio, ele é um vínculo legal, tá? De um matrimônio. Você vai lá e vai se divorciar. Se divorciou, você está livre. Vamos entender a palavra repúdio. Repúdio. Ato ou efeito de repudiar, repelir, não aceitação, rejeição. Tá entendendo? O que Deus fala em Malaquias, mesmo assim, capítulo 2, e há um contexto do porquê que Deus disse isso. Isso tudo é porque Deus tinha uma aliança com a tribo de Levi. Isso está ligado ao dízimo. Deus tinha uma aliança com a tribo de Levi. E por causa dos sacerdotes modernos, os novos agora, depois de Arão, depois de Moisés, de Josué, Deus não estava conseguindo cumprir a sua aliança que Deus disse que iria sustentar a tribo de Levi através da 10ª parte das outras tribos, com a tribo de Levi, porque os sacerdotes novos agora, bem depois de Arão, Moisés e assim vai, eles não estavam repassando corretamente. As ofertas e a 10ª parte, os dízimos, que Deus fez uma aliança com as outras tribos de prosperar a herança deles, para chegar até a tribo de Levi, órfãos, viúvas e estrangeiros. Então Deus estava falando para esses sacerdotes que Deus está virado com eles. Aí é quando Deus utiliza esse verso aqui, ó, de Malaquias 2, no verso de número 15, diz assim: e não fez ele somente um, ainda que lhe sobrava um espírito. Deus está falando sobre duas pessoas, né? Porque Deus antes está falando sobre uma aliança. Ele tinha uma aliança, um casamento de Deus com a tribo de Levi. Aí diz: e por que somente um? Ele buscava uma descendência para Deus. Portanto, guardai vós em vosso espírito, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Deus estava falando de um casamento dele com a tribo de Levi, aproveitando e pegando os sacerdotes que faziam a mesma coisa, repudiavam suas mulheres, não divorciavam. Aí vem o verso 16. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio. É repúdio, não é divórcio. E diz: e aquele que encobra violência com a sua roupa, porque os homens também batiam nas mulheres, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai vós em vosso espírito e não sejais desleais, porque não é um divórcio, é algo desleal, é uma rejeição, é uma não aceitação da esposa. Aquilo que Jesus falou sobre Moisés quando foi indagado. Por que Moisés dava carta de divórcio? Aí Jesus diz: por causa da dureza do vosso coração, vocês mandam as mulheres embora sem se preocupar com o que será delas. Vocês não dão carta de divórcio liberando essas mulheres. Então entendam, gente, por favor, Deus não odeia divórcio, é repúdio, que é diferente.
tá? Divórcio, lá no hebraico original, porque para você entender a Bíblia, você tem que estudar o original, o hebraico, as palavras que você não entende aqui no português, no hebraico e no original, para você não falar heresia, não falar aquilo que você não conhece. Então, repúdio é uma coisa, divórcio é outra. Se divorciou legalmente, está tudo correto, porque o divórcio é algo legal. Então, você se divorciou, você está livre. Você repudiou, você não se separou ainda, você continua ligado àquela mulher e aquela mulher a você. Então, se você se casar com outro, comete adultério, se o outro se casar também comete adultério, porque você só repudiou, você não se separou. Se separou, é legal, está tudo de acordo, ambas as partes, estar livre para poder se casar de novo. Deu para entender? Repúdio e divórcio, totalmente diferente. Tá difícil, hein?